Você prefere ser pastoreada por um pastor de verdade ou por um lobo? Parece uma pergunta meio sem sentido, né? Muito óbvia. É claro que eu desejo um pastor, alguém que cuide de mim, que tenha carinho, que se preocupe comigo, do que um lobo que só quer o que eu posso oferecer como lã e carne. Mas você sabe que muitos estão escolhendo lobos e nem sabem disso? Sabe por quê? Hoje nós estamos vivendo uma geração de cristãos que estão viciados em conferências gospel, conferências de avivamento. Todo dia surge uma conferência e uma promessa de que agora é a grande conferência, agora é o grande avivamento que vai aparecer, mas até agora nada. Mas essas conferências, elas não são gratuitas. A grande conferência do avivamento, você tem que pagar. Quer avivamento? Põe a mão no bolso. Hoje nós vivemos uma geração que está pagando para ouvir pastores pregar o que a Bíblia dá de graça. Então vai lá o camarada e aluga um espaço, cobra ingressos e começa a ministrar aquilo que outros pastores estão fazendo de graça nas suas igrejas. Mas o lobo, ele quer o seu dinheiro. O lobo, ele não quer levar você a pastos verdejantes. Ele está nos pastos verdejantes. Enquanto você vai correr atrás do seu. E a gente precisa parar com isso. Aonde já se viu pessoas fazendo hoje encontros de casais em cruzeiros com navios luxuosíssimos, com preços exorbitantes e colocando Deus no meio disso tudo. Dizendo que lá você vai ser liberto, lá você vai ser transformado, lá o seu casamento vai mudar. Sabe por que não vai acontecer isso? Porque não há pastores. E a Bíblia nos ensina sobre isso. Que o pastor, ele conhece o estado das suas ovelhas. O pastor conhece as suas ovelhas, conhece a voz das suas ovelhas. E é conhecido por ela. Sabe, as pessoas estão correndo atrás de lobos. Lobos. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você paga um bom dinheiro para ir assistir o pregadorzinho da moda falar lá que você é o centro de todas as coisas, que você é o amado de Deus, que você é o especial. Agora eu lhe pergunto, se você passar por uma situação difícil, esse pastor vai orar por você? Esse pastor, se você estiver no hospital ou um familiar seu estiver no hospital, esse pastor vai lá orar com você? Se o seu casamento estiver passando por problemas, esse pastor que fez esse grande evento gospel dentro desse navio luxuoso vai na sua casa para te aconselhar, ou no mínimo você vai ter acesso a ele para você pedir um conselho? Você sabe que a resposta é não. Porque se você precisar de um conselho, você vai ter que procurar um pastor de verdade. Talvez numa igreja pequena, talvez numa igreja simples, talvez uma pessoa humilde, mas que verdadeiramente cuida das ovelhas não pela lã, não pela carne que a ovelha pode oferecer, mas ele faz por um chamado. Ele faz por amor ao evangelho e amor às vidas. Deixa eu dizer para você,
Só existem os lobos porque tem ovelha alimentando esses lobos. Pare de ir nessas conferências de promessas extraordinárias, de avivamentos que nunca aconteceram, de curas que não se vê mais, de transformação que não se vê mais. Tudo show gospel, tudo show. Pregações que você tem que pagar ingresso para poder assistir. Aonde nós vamos parar desse jeito? Igrejas que se transformaram em verdadeiras casas de show, com pregadores famosos, com iluminações extraordinárias. Outro dia eu vi uma igreja que tem o ministério da criatividade. Eu procurei na Bíblia e não encontrei o ministério da criatividade que essa igreja tem. Sabe por quê? Porque não existe ministério da criatividade. Sabe qual era o ministério da criatividade? Era inventar, criar eventos que atraíssem as pessoas. Havia um ministério que cuidava da cor das roupas que as pessoas iriam vestir em tais cultos, em certos cultos. Lobos que estão atrás do seu dinheiro, lobos que estão atrás da carne que você pode oferecer, mas na verdade, eles não são pastores, porque você está como ovelha sem pastor, como disse Jesus. Está na hora da gente mudar essas coisas, está na hora da gente entender que Jesus disse que nós recebemos de graça, e de graça nós íamos oferecer. Evangelho não é negócio. Evangelho não é negócio. Você quer ficar rico, monte uma empresa. Você quer ficar milionário, monte uma empresa, vá trabalhar, faça alguma coisa. Mas evangelho é sobre sermos irmãos em Cristo Jesus. Evangelho não é sobre ser treinador, ser coach. Evangelho não é sobre você ficar rico, e nem ficar poderoso, nem ficar famoso. O evangelho de Jesus é sobre transformação, libertação, é sobre cura da alma. A nossa alma está infectada, está doente pelo pecado, e o evangelho vem para nos curar disso. Vem para nos sarar, para fazer a gente entender que temos que amar o próximo como amamos a nós mesmos, que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. É isso que é evangelho. O meu conselho para você hoje é: não dê comida para lobo. Não dê comida para lobo. Não bata palma para doido dançar. Não vá ao circo ouvir mentiras. O palhaço só está no circo porque há quem vai lá aplaudi-lo e ouvir as suas mentiras. Mas quando a gente para, como diz um meme que correu por aí pela internet, se você se levantar, o velório acaba. Se o morto se levantar, se o morto ressuscitar, o velório acaba. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vamos acordar, vamos despertar. Não vamos alimentar lobos, não vamos alimentar esses que dizem que querem ser pastores, mas deixam as ovelhas secas, mortas, e depois partem para outros. Ah, não, chega disso. Chega disso. Está na hora da gente acordar. Procure um pastor, procure uma igreja, procure um pastor que saiba o seu nome,
Procura um pastor que sabe onde você mora. Procura um pastor que você tem acesso a ele pelo WhatsApp. Procura um pastor que não seja estrela. Ele seja só pastor. E que você tenha acesso a ele. E que ele tenha acesso a você. Chega de alimentar lobos. Chega de alimentar quem está te explorando. Cuidado com essa relação abusiva. Estão pedindo sacrifícios, mas eles não fazem. Outro dia eu vi um pastor desse da moda aí, que fica sentado num banquinho, fazendo um story, dizendo que ele estava assinando os papéis da segunda casa nos Estados Unidos, porque era a grande bênção de Deus, que era o sonho dele, sonho da segunda casa nos Estados Unidos. À custa de quem? À custa das ovelhas, que talvez estejam sem poder pagar a conta de água, que talvez estejam sem poder pagar a conta de energia, talvez estejam com aluguel atrasado, talvez não estejam conseguindo ir no mercado, mas ele está lá assinando o contrato da segunda casa nos Estados Unidos. Outro dia vi um outro lobo contando que, graças a Deus, Deus havia feito uma promessa de um helicóptero e o helicóptero estava próximo de chegar. À custa de quem? Você acha que esse homem está preocupado com você? Você acha que essa pessoa sabe o teu nome? Para de alimentar esses lobos. Saia dessas igrejas que só querem levar você a experiências emocionais, mas que não fixam, não levam convicção do evangelho que liberta, que cura e que salva e que leva para o céu. Toma cuidado, querido. Toma cuidado, minha querida. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Dá uma olhada em quem está te pastoreando. Olha a vida dele. A Bíblia diz que é para examinar. Examine a vida dele. Se só ele for próspero, se só ele é o grande iluminado de Deus que recebe as bênçãos, enquanto você só entrega e ele só recebe, fuja dessa igreja. Está na hora da gente acordar e parar de alimentar os lobos. Essa é a minha palavra, esse é meu conselho para você. E eu quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por esse homem, eu quero orar por essa mulher, que talvez, Senhor, nesse momento, ó Pai querido, está num relacionamento abusivo. Abusivo. Um líder, um lobo, talvez esteja tendo poder sobre ela, fazendo com que ela faça sacrifícios, fazendo com que ela seja enganada. Mas o Senhor é Deus e é sobre todas as coisas. Ilumine, Senhor, a mente dessa pessoa. Ilumine a mente dessa mulher e desse homem, para que aconteça, Senhor, o que o Senhor fala em Romanos, no capítulo 12, quando o Senhor diz para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Em Ti, ó Pai, eu acredito que todas as coisas são possíveis. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos voltar, que essa mulher, que esse homem que está decepcionado, que essa mulher que está decepcionada com a igreja, possa voltar ao verdadeiro evangelho. O evangelho simples, mas de um poder extraordinário. Para a glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém.